Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 18 de outubro, véspera da decisão da Copa do Brasil. A gente já vive aquele clima de ansiedade, aquela expectativa bem alta, né, para a final de amanhã aí entre Flamengo e Corinthians. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Ontem olhei os comentários do vídeo que eu falei, o vídeo de sexta-feira do John, tá? O comentário aí que tava valendo este copo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo e a faixa Sangue no Olho, tá? Vou abrir a faixa aqui pra vocês, faixa bem bacana também, tá? A faixa e o copo, li todos os comentários, mais de 300 comentários, selecionei 3, tá? Eu falei, pô, não acho justo eu decidir, falar, esse comentário é melhor do que aquele. Vou pedir ajuda do pessoal, selecionei 3, tá? Selecionei 3 e postei lá no story do meu Instagram, @JohnDoTimão, pra quem não me segue ainda, tem o link aqui na descrição também, tá? E aí lá vocês podem escolher na votação. Tá? Coloquei os 3 lá, tem a enquete para vocês votarem, vocês vão lá, pô John, achei que o comentário número 1 foi o melhor, ou número 2, ou número 3, clica lá, tá? E ajuda o John aí nessa escolha, e aí, mais uma vez, a escolha vai ser de vocês. Vocês ajudaram nas curtidas, e agora vocês ajudam na final aí, na escolha do vencedor do copo e da faixa da final da Copa do Brasil. Fechou, rapaziada? E aí eu quero saber também a opinião de vocês, se vocês acham que é uma dinâmica legal, se vocês acham que o John pode trazer aí outros prêmios, tá? Outras coisas aí pra sortear pra rapaziada do canal. Fechou, família? Tamo junto. Bom, a primeira novidade é sobre o treino aberto de ontem, tá? Foi uma festa aí bem bacana que tivemos na Neoquímica Arena. O treinamento começou às 4 horas da tarde, certo? Com a presença aí da torcida, mais de 27 mil pessoas presentes aí na Neoquímica Arena. Bacana, tá? Bacana, principalmente pelo horário. 4 horas da tarde numa segunda-feira, a gente tinha 27 mil pessoas, vi muitas crianças, tá, presentes. Acho que isso é bem bacana, tá? Um momento ali de família, um momento de confraternização, de apoio, que a gente sabe que a decisão é um momento tenso, tá? Então a gente demonstrar esse apoio, essa parceria, ó, tamo junto com vocês, vamos pra cima, eu acho que é muito legal, tá? Que agrega bastante aí pra nossa equipe. Tivemos aí muitos cartazes, que normalmente aí são barrados, né? Em dia de jogos e tudo mais. Na atividade em campo, o Vitor Pereira não montou o time titular, fez aquecimento, tá? Com bobinho, com tudo mais. E a provável escalação para o jogo de amanhã é a mesma da última partida, é a mesma do jogo da final. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, na frente Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, o que acharam, tá? Desse treino aberto. No final, os jogadores deram a volta, tá? Pelo estádio, falando aí com o pessoal na arquibancada, tá? Devolvendo um pouco desse apoio, um pouco desse carinho aí e a presença dos torcedores, certo? Tem vídeos no perfil do Corinthians, compartilhei alguns também lá no John do Timão. Confiram nas redes sociais, rapaziada. E aí, tá? Completando esse período de apoio antes da final da Copa do Brasil lá no Rio de Janeiro, a Gaviões, tá? Juntamente aí com as demais torcidas organizadas do Corinthians, convocaram os torcedores para apoiar o time na saída do CT antes do embarque para o Rio de Janeiro. O time do Corinthians treinou na verdade já, né, de manhã, treinou hoje de manhã no CT com portões fechados. E aí às 2 da tarde tem a saída para o aeroporto para viajar para o Rio de Janeiro. E aí a Gaviões da Fiel, em nome aí de todas as torcidas organizadas, tá? Convocou os torcedores para esse apoio na saída do CT, tá? Rumo aí ao aeroporto para o jogo da final. Vamos todos juntos para o CT Joaquim Grava apoiar o time na saída rumo ao jogo da final da Copa do Brasil. Seremos campeões mais uma vez. Tá? Então, bacana, tá? Mais uma vez aí, esse movimento da torcida do Corinthians. Infelizmente, não posso comparecer,
que é terça-feira, 2 da tarde, horário comercial, tá? O John estará trabalhando, mas enfim, é bem bacana, tá? Tem bem bacana mesmo essa ação aí da torcida organizada, de mais uma vez demonstrar o apoio para o nosso time. Quero saber quem vai estar presente, tomara que seja uma festa linda, tá? Que os jogadores consigam retribuir todo esse apoio da nossa torcida dentro de campo, rapaziada. Bom, e por fim, uma última atualização aí do jogo de amanhã. O Xavier não treinou ontem, tá? Ele já não tinha viajado pro jogo contra o Goiás no sábado. Ele teve uma lesão constatada, tá? Uma tendinite. E aí, não viaja hoje também pro jogo de amanhã contra o Flamengo. Obviamente que ele não seria titular. O Xavier vem sendo sempre uma opção aí no banco do Corinthians. Mas, tá? Conforme aí foi divulgado pela nossa comissão médica, ele teve uma tendinite no joelho e está fazendo já a recuperação com os fisioterapeutas do Corinthians, tá? E segue ausente aí por período indeterminado, rapaziada. Ele não vai nem pro Rio de Janeiro, não vai pro banco, nem nada. Ponto importante, tá? O Bruno Mendes vai viajar, mesmo não podendo jogar a Copa do Brasil. O Paulinho vai viajar, mesmo estando machucado, tá? Eles vão viajar com um elenco. O Xavier, por conta da lesão, não vai. Pô, mas o Paulinho não tá machucado também? Sim, mas já está num período mais tranquilo, já tá na transição, fez algumas atividades aí com os demais companheiros, tá? Então, nesse sentido, Bruno Mendes viaja também junto com o elenco, mas sem condições de jogar, por conta de que ele já jogou pelo Internacional essa Copa do Brasil. Pô, se a gente for pensar que o Inter foi eliminado pelo Globo, complicado, né, rapaziada? Mas, enfim, é o regulamento da competição. E o Paulinho, essa situação também, que está machucado, mas viajam também para o Rio de Janeiro. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando aí sobre a suspensão do jogo entre Goiás e Corinthians, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, vai ter uma reunião hoje, tá? Uma reunião hoje com o Ministério Público de Goiás para bater o martelo sobre essa partida. A tendência é que o jogo seja no dia 29, mesma data da final da Libertadores. Por ser aí o final de semana da Libertadores e também de eleições, não teremos rodada do Brasileirão. Então, no sábado, final da Libertadores, no domingo, dia 30, segundo turno das eleições. Então, não teremos rodada. O Corinthians jogaria no dia 29, à noite. Tá? Jogaria no dia 29, à noite, contra a equipe do Goiás. É uma suposta data, tá? Uma possibilidade de data. E aí o presidente do Goiás falou o seguinte: o Goiás é a favor de duas torcidas no estádio sempre. Não podemos deixar o mal vencer o bem. Hora nenhuma o Goiás foi contra ter a torcida do Corinthians. O Goiás só estava cumprindo ordens. Foram 4 liminares em 48 horas, mas somos a favor de ter a torcida do Corinthians. Bom, espero que não seja apenas um discurso aí do presidente do Goiás, que ele realmente seja a favor, porque realmente, a partir do momento que você fala, não, vai ter torcida única num jogo entre Goiás e Corinthians, é o mal vencendo o bem. Tá? Então, assim, parabéns aí ao presidente do Goiás, se ele realmente tem esse pensamento de ter duas torcidas. Um ponto que eles colocaram como possibilidade é de colocar o jogo numa Nega Rincha, lá em Brasília. E aí ele foi contra, tá? Ele falou, ó, já temos mais de 13 mil ingressos vendidos. Esses torcedores vão buscar a justiça comum se o jogo for fora de Goiânia. O Goiás vai ser prejudicado? Por que o Goiás não pode jogar em Goiânia? Para jogar em Brasília, são R$400 mil só para abrir o estádio. Aí não. Além disso, haveria também um desequilíbrio da competição. O que eu não tô entendendo é, por qual motivo não pode colocar o jogo na Serrinha, onde seria, com torcida visitante? O que está impedindo? Essa parte que eu não tô entendendo, tá? Vai ter uma decisão aí do Ministério Público, junto ao presidente do Goiás, para bater o martelo sobre essa nova data. E tem que ter torcida visitante. Se o Ministério Público falar, bater o martelo, que não tem condições de ter a torcida visitante na Serrinha, aí o Goiás tem que procurar outro estádio. Ou Serra Dourada, ou jogar numa Nega Rincha. Tá? E aí não é uma decisão do Corinthians. Mais uma vez, é uma decisão do Clube Goiás com o Ministério Público do Estado.
Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. A gente aguarda aí uma decisão, né? Não tem como a gente ir supondo coisas, tá? E aí, o senhor Galvão Bueno, flamenguista declarado, tá? Já quero ressaltar esse ponto aqui, veio no Bem Amigos do Sport TV e falou o seguinte: o Corinthians tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro e isso não pode acontecer. É uma vergonha para o futebol brasileiro, para a CBF, para quem cuida do campeonato. Se um juiz disse que não pode ter a torcida do Corinthians no estádio do Goiás, o Corinthians não pode encampar essa ideia e não pode não jogar no sábado se ele tem uma decisão contra o Flamengo na quarta e com o Flamengo jogando no sábado. Ah, mas os titulares não tinham viajado. Mas um jogo não se faz só com 11. Talvez 5 que tivessem jogando pudessem ter que entrar no jogo de quarta-feira. Pô, Galvão Bueno. Eu vou explicar. Eu vou explicar pra você mais uma vez, cara. Mais uma vez eu vou explicar pra você. A decisão foi do Ministério Público de não ter torcida visitante. Olha o que ele falou. Se um juiz disse que não pode ter torcida do Corinthians no estádio do Goiás, o Corinthians não pode encampar essa ideia e não jogar no sábado. Aí eu te pergunto, e se fosse o Flamengo? Ah, não pode torcida visitante. Vocês iam aceitar de boa? Não ia. Não ia. A sua reclamação não é sobre ter ou não ter torcida visitante. A sua reclamação é: o Flamengo jogou no sábado e o Corinthians não. Mesmo com as duas equipes jogando com a equipe reserva. Tá? O Flamengo jogou com reserva e o Corinthians jogaria com reserva. Simples. Simples. Tá? Os titulares do Corinthians nem viajaram para Goiás. Tá? Mas a sua reclamação não é nesse sentido. Para você, o Corinthians tinha que entrar em campo. Não importa a condição. Não importa a condição. E aí, é mais uma vez, o clubismo acima do futebol. Acima de um direito que o Corinthians tem de ter o torcedor visitante. O torcedor do Goiás não veio para São Paulo? Por que o torcedor do Corinthians não pode ir para Goiânia? É simples, Galvão. É simples, simples, simples. E aí, um ponto que eu gostei, tá? Um ponto que eu gostei foi o Craque Neto responder. O Craque Neto falou o seguinte: quando a sua emissora, que é a Globo, muda horário, data de partida, você não fala nada. O Neto foi cirúrgico. O Neto foi cirúrgico. Quando é a Globo mudando data e horário de jogo, ninguém fala nada. Ah, o Corinthians não pode ter um jogo a menos. É uma vergonha. O São Paulo tá com um jogo a menos também. Por quê? Porque foi jogar a final da Copa do Brasil num final de semana que tinha rodada do Brasileirão. Ponto. Por quê? Porque o calendário tá atropelando as semanas. É simples. O São Paulo vai jogar quinta-feira agora. Ah, é uma vergonha o São Paulo ter um jogo a menos. Pô, é palhaçada, né, rapaziada? É palhaçada. O Galvão querer criar uma polêmica em cima da suspensão do jogo do Corinthians e não por ter ou não ter torcida. A polêmica dele é: ah, o Flamengo jogou sábado e o Corinthians não jogou. Simples. Tá? Simples. Pra mim esse é o clubismo escancarado. Escancarado. Hora nenhuma ele falou: pô, não é possível que a organização do campeonato permitiu uma decisão dessa em que um clube não pudesse ter a sua torcida visitante. Hora nenhuma ele citou isso, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E bom, agora uma resenha até rapidinha, tá? Rapidinha aqui pra vocês. O Daverson, atacante atualmente aí do Cuiabá. Atacante do Cuiabá. Um cara que ama uma polêmica, ama uma mídia, certo? Deu uma entrevista aí pro Cartoloco nas redes sociais, tá? No YouTube, no canal aí do Cartoloco. E o Cartoloco perguntou pra ele: pô, Daverson, você centroavante, certo? Qual que é o gol mais importante da sua carreira? E aí, rapaziada, eu vou trazer aqui 3 gols do Daverson. Certo? Vou falar aqui sobre 3 gols do Daverson e depois vou falar o gol que ele escolheu. O Daverson jogou no futebol espanhol e tem gol em cima do Barcelona. O Daverson jogou no futebol espanhol e tem gol em cima do Real Madrid. E o Daverson, na última final da Libertadores, o jogo na prorrogação, o jogo estava empatado, o Daverson fez o gol do título do time dele, tá?
Jogo empatado, foi para a prorrogação. O Daverson fez o gol do título da Libertadores do time dele. E sabe qual o gol que ele escolheu como o mais importante da carreira dele? Um gol contra o Corinthians no Brasileirão de 2018, tá? Um gol de pontos corridos. Sim. O gol mais importante de um jogador que fez gol no Real Madrid, no Barcelona, gol de final de Libertadores, um gol que decidiu o título da Libertadores na prorrogação. Mas o mais importante da carreira dele foi no pontos corridos contra o Corinthians. Eu vou deixar vocês tirarem as próprias conclusões, mas sim, o Corinthians é mais importante que tudo pro Daverson. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, uma informação aí do pessoal da Central do Timão, que foi confirmada aí também pelo Globo Esporte, os demais aí setoristas do Corinthians. O nosso clube, tá, teve um representante aí na final das taças na Taça das Favelas de São Paulo. Tá? O Corinthians mandou um olheiro, tá, para a final aí que aconteceu na Arena Barueri e convidou 8 atletas para um período de testes no CT Joaquim Grava. Certo? 4 jogadores do vice-campeão e 4 jogadores da equipe campeã. A final foi entre o Jardim Ibirapuera e o São Bernardo, tá? O São Bernardo foi vice-campeão e o Corinthians convidou 4 jogadores de cada equipe. O jogo foi para os pênaltis, tá? Temos aí o Zanotto, que foi o autor aí do gol do São Bernardo, o gol que levou a decisão para os pênaltis. Ele foi vice-campeão, mas fez um gol aí na final, né? Ele foi convidado pelo Corinthians para fazer um período de testes, tá? Pelo coordenador de captação da base do Corinthians, o Alisson Martins, tá? E aí o Alisson falou o seguinte: foram 8 atletas selecionados, 4 de cada equipe. O Corinthians foi o único clube que valorizou a Taça das Favelas. Fomos em todos os jogos, fomos na final do Piauí, fomos em outros estados, trouxemos vários garotos para avaliação desta final. 4 já iniciaram conosco, o Zanotto é um deles e estamos esperando os outros. Fomos em todos os jogos aqui em São Paulo e estamos dando oportunidades a esses meninos. Como o Corinthians é o time do povo, a gente vai até o povo. Tirar um jovem da rua já é uma vitória. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que valorizar é a parte social, tá, do esporte. Tá? E não falando de Corinthians, estou falando do campeonato, da Taça das Favelas e tudo mais. A gente tem que valorizar o esporte como transformação social. E aí o Corinthians, de uma forma muito bacana e de uma forma inteligente, vai, observa o jogo, convida os jogadores que se destacaram para fazer um período de teste. Se o cara for aprovado, você gastou muito pouco, num cara que tem potencial. Pô, John, mas de 8 atletas, quantos vão dar certo? Se um der certo, você já está muito no lucro. Muito! Se nenhum der certo, o seu gasto foi muito baixo. Vale muito mais a pena do que você ir contratar um jogador como o senhor Jonathan Cafu, que ganha 300 mil no mês. Com 300 mil no mês, você traz aí 30 atletas da Taça das Favelas. 30! Desses 30, quantos vão dar certo? E aí o dar certo pra mim não é o cara que vai ser o melhor jogador do Corinthians. É um cara que você pode futuramente ter no seu elenco, vender. Se você vende esse cara por 2, 3 milhões de reais, quanto que você já não valorizou? Porque você tá pegando esse cara num preço muito baixo, tá? Lembra que eu falava? Pô, rapaziada, por que não vai na Série B? Contrata 4, 5 jogadores. Se um der certo, você tá no lucro, porque você pagou muito barato, tá? Então assim, parabéns à atitude do Corinthians, que faça isso mais vezes, tá? Em jogadores da várzea, em competições aí que não tem tanto glamour assim, vamos colocar, tá? Que não tem tanto reconhecimento, de clubes aí que não sejam profissionais, porque lá você encontra jogadores de qualidade. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!